Bom dia, eu sou o Manu e tô aqui começando a postar nesse canal porque simplesmente não tenho nada para fazer. Como qualquer bom fã de One Piece, quero começar falando sobre uma teoria que eu peguei do canal Supernovas. Especificamente do vídeo Guerra Civil em Elbaf. Entenda como vai acontecer e o poder oculto de Loki. Não peguei a teoria em si, apenas parte dela. Deixo aqui avisados que falarei de várias culturas, livros e manga atual de One Piece 1130, então quem é fraco já sabe. Eu estava apenas ouvindo o canal Supernovas de fundo enquanto eu trabalhava e ele disse uma frase que ficou na minha mente. Abre aspas, como acredita no Deus do Sol que, na verdade é um Deus de Elbaf, na verdade ele acredita em uma cruz, uma igreja, fecha aspas. Daí eu simplesmente comecei a pensar sobre isso, e é simplesmente genial. E eu amei essa parte da teoria, o restante não sei, já que eu me foquei apenas nessa parte. E fiquei com isso na cabeça revendo o vídeo, depois vi que realmente essa teoria faz parte desse vídeo. Enfim, parando de enrolar, nesse canal eu irei falar sobre a filosofia atrás dos animes, filmes, livros, etc. Filosofia para mim é o contexto de pensamento e engloba a arte de pensar, logo tudo que te leva a refletir é filosofia em minha visão. Então finalmente vamos para a parte da teoria que eu interpretei, o deus Nika na realidade e o deus da guerra. Fonte confia. Primeiramente temos que entender que Nika, Joy Boy e Luffy são pessoas diferentes. Devem estar se perguntando como eu sei isso. Eu não sei, mas todavia Nika é um deus oriundo dos gigantes, não sabemos se de fato existiu. Porém Joy Boy existiu há 800 anos atrás e por apenas uma página no mangá ele era uma pessoa de estatura normal. Sendo assim, temos uma linha perfeita aqui de que primeiro veio a lenda de um guerreiro poderoso de Elbaf aclamado como Deus, muito depois temos Joy Boy libertador de pessoas clamado pelos escravos como Deus, e finalmente Luffy aclamado pelo Bartolomeu como Deus. Conseguiram entender onde quero chegar? Esses três indivíduos são aclamados por gerações e culturas diferentes. Para aqueles que clamam por liberdade, o sol é algo belo e lindo e inalcançável, sinônimo de liberdade. Para aqueles livres que buscam aventuras, o sol é sinônimo de brilho e beleza ofuscante, de carisma, de ações e ideais. E para os guerreiros, o sol é uma força incontrolável de destruição. É muito comum na história do mundo símbolos mudarem com o passar de culturas. O mais comum deve ser o símbolo do bigodinho. Quem sabia que aquele símbolo não era sinônimo de mal? Ele é um símbolo sagrado no hinduísmo e budismo que tem o significado de bem-estar e fortuna. Isso talvez explique o porquê Oda quis que Barba Branca tivesse algo parecido com esse símbolo, mas com a apropriação cultural do bigodinho esse símbolo virou sinônimo de horror. E algo que traz até hoje revolta a todos. Para aqueles que não entenderam nada, o símbolo de Barba Branca antes era diferente, algo mais parecido com o símbolo do bigodinho com uma barba branca. Mas por motivos óbvios o desenho foi barrado. Voltando ao One Piece, com Nika foi a mesma coisa. Mas a situação inversa? E se os gigantes rezarem para Nika, o deus da guerra? No mangá 1130 temos Loki dizendo, abre aspas, eu sou aquele que vai trazer o fim para esse mundo, o deus do sol Loki, fecha aspas. Muito diferente do deus Nika que todos os leitores estão acostumados, não? Exatamente dessa frase creio que saiu essa teoria. Provavelmente Nika viveu nos primórdios dos tempos de Elbaf e foi o seu maior guerreiro, alguém que vivia para a guerra, o gigante mais forte daquela época, tão forte que foi chamado de Deus e virou uma divindade. Segundo a teoria de Vega, alguém desejou ser esse mesmo guerreiro, alguém inabalável, alguém tão forte que lutaria sem se abalar, alguém tão forte que conseguiria fazer o que quiser apenas com a força de sua imaginação. Alguém tão poderoso como o deus da guerra Nika das histórias antigas. Daí que teoricamente veio a fruta Zoan mística modelo humano Nika, o deus do sol. Seguindo o tempo, vamos para 800 anos atrás, onde um ser humano que por alguma razão despertou a fruta de Nika e com esses poderes lutou ativamente contra a escravidão. E seus poderes foram comparados a Nika, o deus do sol e guerra de Elbaf. Para os escravos ele ficou conhecido como Nika, o deus do sol. Sua glória e seus ideais nunca foram esquecidos por aqueles escravos. E vamos para os dias atuais, onde um garoto comeu uma fruta por engano. Sei. Quando o despertar do Luffy ocorreu, muitos teoristas teorizaram que por Luffy ter os ideais do deus Nika, onde ele passava ele ia libertando povos e salvando pessoas. Não apenas da escravidão, mas também de amarras mentais e psicológicas. Como Robin, Connie, Brook, Bonnie, entre tantos outros. Estou nem mesmo pronto para falar da perfeição que é Bonica, por isso deixaremos para outro vídeo. A questão é que muitos falaram que a fruta viu em Luffy o libertador que ela procurava.
Mas e se essa não for a narrativa que a fruta seguiu? No primeiro capítulo do mangá, Luffy corta o próprio rosto para provar que não tem medo da dor. Ainda nesse capítulo, Luffy ainda fala que um homem não fugiria da briga mesmo em menor número. Novamente nesse mesmo capítulo, Luffy procura briga contra um bandido da montanha, mesmo ele sendo uma criança e fraco. Eu tenho um Indo probleminha. para o capítulo 66, Luffy surpreende Jeff e Sanji pelo que eles chamam de instinto. Uma força inabalável de determinação que não se deixou apagar diante Kriegre. Indo para Alabasta, capítulos 177 ao 211. Luffy vs Crocodile Boy. Luffy foi perfurado, desidratado, envenenado, espancado, humilhado. Vermos essa situação se repetir inúmeras vezes. Agora sentem na cadeira que irei jogar uma bomba em vocês. Talvez a fruta não visualizou o libertador em Luffy, mas sim uma aura de força de vontade de nunca parar de lutar e vencer seus adversários. A fruta viu em Luffy um guerreiro. No despertar do Luffy acontece quando o coração de Luffy para na luta contra Kaido. Porém sempre soubemos o quão determinado Luffy é, tanto que mesmo desmaiado consegue soltar a Ki do rei, sendo assim o despertar está ligado à sua vontade de lutar. Ligado à sua determinação de nunca perder. Essa é a verdade de One Piece. A fruta de Luffy nunca foi sobre liberdade. Ela despertou porque Luffy não queria ou mesmo poderia morrer ali. Ela despertou pela ânsia dele de continuar lutando. Igual aos gigantes de Elbaf. Voltando ao último mangá de One Piece 1130. E por que Loki se auto-intitula Deus do Sol? Isso é bem simples. Em Scipieia temos também alguém que se intitula de Deus. Isso mesmo é Gunfall. Assim como em Scipieia em Elbaf o título de Deus pode ser dado ao comandante da ilha, porém é mais suspeito que seja dado ao gigante mais poderoso daquela época. Agora imagine o quão legal vai ser quando os gigantes de Elbaf falarem para Luffy que sua Akuma no Mi é inspirada em um deus que semeia guerras e destruição. Imagine todo o contexto e diálogos que podem surgir com esse choque de culturas, lembrando que uma adoradora de Nico, Deus Sol da Libertação, está naquele barco também. Simplesmente One Piece. Oda gênio.